Graça e paz, Tamidim, escatologia, doutrina das últimas coisas. Estamos falando sobre escatologia individual, já falamos sobre a morte, a imortalidade da alma. Hoje queremos tratar do estado intermediário, o lugar para onde as pessoas vão após a morte, antes do juízo final, antes do arrebatamento da igreja, antes da consumação de todas as coisas. Cristãos salvos em Cristo vão para um lugar chamado paraíso, enquanto que ímpios vão para o lugar chamado Hades. E nós temos aí algumas doutrinas falsas que substituem o estado intermediário. A primeira dessas doutrinas é a doutrina do purgatório, a doutrina católica. Alguém que não é tão pecador e não é tão santo, não pode ir para o céu, não pode ir para o inferno, então vai para um lugar chamado purgatório, onde os seus pecados serão purgados, purificados, até ele chegar num estágio de santidade, um estado de graça e entrar, então, depois de passar pelo purgatório, no céu. Isso é uma doutrina católica. Temos também outro substituto para a verdadeira doutrina do estado intermediário, que é o limbus patrum. Limbus quer dizer borla, orla, extremidades, né? Como se fossem as extremidades do inferno, a orla do inferno. Limbus patrum é uma doutrina católica que dizia que os santos do Antigo Testamento, que morreram antes de Cristo, iam para este lugar, uma espécie de seio de Abraão. Temos também o limbus infantum. Limbus infantum dizia que as crianças que não tinham morrido sem serem batizadas nas águas, sem passarem pelo batismo, iriam para esse lugar intermediário. Nem céu, nem inferno, limbus infantum. Lembrando que essa doutrina do limbo, ela foi abolida pela Igreja Católica em 2007, pelo Papa Bento XVI. E aí, nós vamos para o lugar onde os ímpios, ao morrerem hoje, vão ou estão, o inferno. A palavra inferno é uma palavra latim, inferus ou infernum. Ela não aparece, essa palavra não aparece na Bíblia. Inferus ou infernum quer dizer lugares baixos, profundezas, lugar, mundo inferior, lugar dos mortos. As palavras que vão aparecer na Bíblia para inferno são Queber, Seol, Abaddon e Tofete. Esses são os 4 infernos que a Bíblia apresenta. Queber é o mesmo de sepultura. Muitas vezes a palavra que está sendo usada na Bíblia, inferno, quer dizer sepultura. No hebraico, Queber. No grego, a palavra que vai aparecer é Tafos. Depois nós temos outra palavra para inferno, que é a região dos mortos, exatamente o lugar intermediário. No Antigo Testamento a palavra é Sheol. No Novo Testamento a palavra é Hades, no grego. E temos também outra palavra para inferno, que é Abaddon. No Antigo Testamento é a prisão dos anjos caídos, o abismo, que vai aparecer no Novo Testamento como Tártaro. Alguns anjos que se rebelaram. Eu defendo particularmente a visão de que os filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, são anjos que deixaram seu estado intermédio, seu estado original. Eles estão nesse lugar chamado Abaddon ou Tártaro, a prisão dos anjos. E finalmente temos Tofete, que é o inferno propriamente dito, o lago de fogo. A Gena, né? No grego a palavra é Gena. No Antigo Testamento era chamado Vale de Inom. Esse Vale de Inom era uma lixeira que havia em Jerusalém, onde as pessoas lançavam os corpos mortos ali, cadáveres, tanto de pessoas quanto de animais. E ali, aquela lixeira no Vale de Inom, ela queimava dia e noite, o bicho não se apagava, o fogo não se apagava, o bicho não morria ali. E naquele lugar nefasto, medonho, Jesus usou aquele lugar como uma ilustração para o lugar de condenação eterna, chamado no grego de Gena, lago de fogo. Em
Segundo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 2, o apóstolo Paulo disse o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Note a expressão terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Note que Paulo disse que Paulo está falando dele próprio, foi arrebatado ao terceiro céu, a quem ele chama de paraíso. Uma das palavras para paraíso é lugar de delícia. Então, esse lugar, chamado paraíso, terceiro céu, é hoje o lugar intermediário, onde os santos que morrem em Cristo estão no estado de repouso, mas não de inconsciência. Vamos rapidamente ver os textos que falam desses 4 lugares, ou 4 infernos, né? A palavra na língua portuguesa é inferno, mas na língua original são outras palavras que são usadas. Por exemplo, nós temos inferno como sepultura, Queber ou Tafos, Êxodo 14, 11, 1 Reis 13 e 30. Nós temos inferno como lugar intermediário, Sheol ou Hades, Salmo 9, verso 17, Lucas 16, 23. Salmo 9, verso 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Note que esse inferno aqui não pode ser nem Tafos e nem pode ser Queber, não pode ser sepultura, porque não são só os ímpios que irão para a sepultura. Ímpios e justos vão para a sepultura. Mas o texto está falando aqui de um lugar onde somente os ímpios vão após a morte. É o chamado Sheol, ou Hades, no Novo Testamento. Lucas 16, 23 diz que enquanto que Lázaro estava no seio de Abraão, que hoje é o paraíso, o rico ímpio estava no Hades, esse lugar de tormento. E aí nós vamos ver também o Tártaro aqui, o abismo, né? O Abaddon, é o inferno como prisão dos anjos caídos. Aí nós vamos ter os textos de Jó 26 e 6, Lucas 8 e 31, 2 de Pedro 2 e 4, que diz que os anjos que pecaram estão presos em cadeia de escuridão. Judas, versículo 6, também diz isso. E Apocalipse 9 e 2 diz que um grupo desses demônios, desses anjos caídos, serão soltos na grande tribulação. Na visão, João vê um anjo, um principado, que cai e abre o poço do abismo, e gafanhoto demoníaco sai do poço do abismo, exatamente o Tártaro. E nós temos a Gena, o inferno propriamente dito, o lugar de punição eterna. Temos aí Jeremias 7, 3 e 33, Apocalipse 20 e 14, Mateus 10, 28, aquele versículo que Jesus disse que você não pode temer o que mata o corpo e não pode matar a alma, mas deve temer o que pode fazer perecer, ou perder, ou arruinar-se. E aqui a palavra vai ser Gena, no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Mateus 5, 29 a 30 também falam deste lugar. Bom, o lugar intermediário, houve uma mudança do lugar intermediário para justos após a ressurreição de Cristo. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele desceu ao Hades, ou Sheol, e ali ele proclamou a vitória dele aos principados. Eu defendo aos anjos rebeldes de Gênesis 6. E ao mesmo tempo, diz a Bíblia em Efésios capítulo 4, que ele levou cativo um cativeiro e deu dons aos homens. Esse cativeiro que ele levou foi os santos que estavam no seio de Abraão, santos que morreram antes de Cristo, estavam lá, como Lázaro, por exemplo, estavam no seio de Abraão. E esse lugar, que era uma região dentro do perímetro
do diabo, mesmo que existia uma divisão, Sheol, o seio de Abraão, né? Hades, o seio de Abraão, Jesus remove. Por isso que Paulo vai dizer que ele foi arrebatado ao terceiro céu. João em Apocalipse 6 vai ver esses santos debaixo do altar. Jesus em Mateus 16, 18 diz que as portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja. Apocalipse 1 diz que ele tem as chaves do Hades. E Efésios 4, 8 e 9, Jesus fez essa remoção. Então hoje, o lugar intermediário para os crentes é o chamado paraíso, que é o chamado terceiro céu, porque a Bíblia fala de 3 céus. Eurânios, que é o céu atmosférico, que nós estamos vendo. Meus-orânios, que é o céu intermediário, o lugar onde existe o conflito espiritual entre anjos e principado e a maldade, Efésios 6 e 12. E Eupeurânios, que é o céu dos céus, ou o terceiro céu. É para lá que os santos, ao morrerem, vão hoje para o paraíso. Antes iam para o seio de Abraão, para o Hades, para o Sheol. Hoje vão para o paraíso. Próximo vídeo nós vamos falar por que os ímpios irão perecer eternamente no inferno e por que o inferno é eterno. E iremos tocar mais uma vez na questão do estado intermediário. Quero terminar com o versículo de Apocalipse, capítulo 20, que diz: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, inferno aqui é Hades, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno aqui, que é o Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Note que João está falando aqui que depois do juízo final, os corpos dos ímpios que estão no mar vão ser ressuscitados para comparecer diante de Deus, vão ser julgados, e depois de serem julgados, a morte, ou seja, os corpos mortos agora, junto ao espírito e a alma ressuscitado, a morte e o inferno, o Hades, esse lugar intermediário onde os ímpios vão, o lugar de tormento, foram lançados no lago de fogo, na Gena, né? Na Tofete, ou seja, no lugar de punição eterna. E João vai dizer que esta é a segunda morte, ou seja, a morte eterna, a separação eterna de Deus, o banimento eterno da presença de Deus.